Pessoal, é o seguinte, para hoje nós temos umas reflexões sobre a última competência que corresponde às 5 competências do Enem, que é a competência 5, tá? Competência 5. Então, é a partir dela que nós vamos ver o que é que nós devemos fazer, o que é que nós devemos fazer de fato na competência 5. É a partir desses indicativos que nós vamos ver o que é que tem que ser feito aqui na competência 5 do Enem, tá bom? Então, claro, proporções forem surgindo as dúvidas, vocês vão me perguntando e eu vou conduzindo conforme a aula, conforme a música, tá? Pois bem, algumas considerações devem ser apontadas. Por exemplo, quando se fala de competência 5, eu devo elaborar proposta de intervenção para o problema abordado. Ora, é uma proposta a partir da discussão ou problema abordado por você ao longo do texto, tá bom? E claro que, obviamente, você tem que respeitar os direitos humanos, tá? Então, basicamente isso. Elaborar uma proposta de intervenção, não é isso? Que respeite os direitos humanos. Então, quando se fala de elaborar proposta de intervenção, né, e se respeitar, se você não respeita, provavelmente você tira zero na proposta de intervenção. Se você elabora e respeita, tá bom? Se você elabora e respeita, você pode tirar de 0 a 40 pontos. Apenas elaborou. Perdão, você apenas apresentou a proposta, ela não foi elaborada, ela não foi organizada. Por exemplo, o que é apresentar uma proposta? É necessário que o governo trabalhe estratégias para acabar com essa situação. Isso é a apresentação da proposta. Elaborá-la é trazer todos os elementos que a compõem, não é isso? Quando você elabora essa proposta e articula com a discussão, aí sua nota pode subir de 120 para 200 pontos. Então, elaborar a proposta de intervenção e articular a discussão, você tem grande chance de chegar a 200 pontos, tá bom? E aí nós vamos perceber os diferenciais para essas propostas. Peguem aqui como exemplo, aqui, ó. No nível 3, você elabora de forma mediana, ou seja, você tem 3 elementos, né, está relacionado ao tema e articulado à discussão. No nível 4, você tem 4 elementos, o número adequado são 5 elementos. Então, de forma mediana, você tem 3, não é isso? Ou seja, a gente vai já ver quais são esses elementos, tá bom? Que são importantes. Então, você tem só 3 elementos, não é aquela proposta muito bem organizada. No nível 4, você tem 4 elementos, ela já é uma proposta relacionada ao tema e articulada à discussão. É uma boa proposta, né? Elabora bem 4 elementos. E a proposta top de vocês é aquela que tem todos os elementos muito bem articulados, muito bem organizados, com um bom detalhamento, também relacionada ao tema, não é isso? Relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Tá? Então, essa é a proposta que tem. Isso é o que vocês devem ter em mente. Proposta muito bem elaborada. Eu consigo identificar todos os elementos que compõem a sua proposta. Vamos já ver quais são esses elementos, tá bom? Ela é detalhada, ela traz uma informação importante para deixá-la consistente. Pode ser um exemplo, pode ser uma adjunta adverbial de modo, pode ser uma explicação, tá certo? Pode ser uma causa-consequência em relação à finalidade da proposta. Nós vamos já ver isso aí, tá bom? Então, ela deve ter todos os elementos relacionados ao tema, relacionados à discussão e muito bem elaborada, ou seja, com todos os elementos visíveis para o corretor, tá bom? Vamos lá. Então, para eu analisar a competência 5, eu tenho que identificar se existe uma proposta de intervenção. Tá? Depois eu vou analisar se ela está relacionada com o tema. Na sequência,
eu vou identificar se ela está relacionada ao texto, tá bom? Se ela está relacionada ao texto. E claro que eu vou sempre me preocupar para saber se ela está respeitando, de certa forma, os direitos humanos, tá ok? Então, presença de uma proposta, relação com o tema, articulação com o texto e respeito aos direitos humanos. Só me tirem uma dúvida, eu já coloquei o material, eu já tinha colocado o material para vocês lá no grupo do WhatsApp. Me digam só um sim aí, para saber se vocês pegaram lá. Coloquei material para vocês lá na sala, no grupo do WhatsApp. Ótimo, sim, né? Ótimo. Então vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Rapidinho, tá? Para não deixar ninguém de fora. Acabei de enviá-lo, tá bom? Acabei de enviá-lo para o bate-papo, para o chat, tá certo? Acabei de enviar. Quem quiser pegar aí, que não pegou lá no grupo do WhatsApp, pode pegar aí, tá bem? Então, ó, considerando essa noção de proposta de intervenção, de uma maneira geral, nós vamos analisar se existe uma proposta, se ela está relacionada ao tema, se ela está articulada com a discussão desenvolvida e se respeita os direitos humanos, ok? A partir disso, a partir disso, eu vou ter que analisar isso aqui, ó, meninos, vou ter que analisar isso aqui. Essa proposta de intervenção, ela é concreta, é aquela proposta que pode ser colocada em prática, é algo viável, ela é execuível, ela é detalhada. Tá? Essa questão do detalhamento está contando muito na proposta de intervenção. Tá bom? Então, elementos que devem compor a sua proposta de intervenção. Os elementos que devem compor a sua proposta de intervenção. Olha só, eu preciso ver no seu texto o agente social, quem vai desenvolver uma determinada ação. Além do agente, eu preciso identificar a ação que será desenvolvida por esse agente, tá bom? Além do agente, eu preciso identificar como essa ação será colocada em prática, a maneira como a pessoa ou o grupo social vai desenvolver essa ação e que efeito ou finalidade você pretende atingir, tá bom? É importante a gente observar aqui o seguinte, turma, não deixar de trazer um bom detalhamento, um bom detalhamento para qualquer um desses elementos que compõem a proposta de intervenção. Para vocês terem uma ideia, o detalhamento pode ser relacionado à ação, o detalhamento pode ser relacionado ao modo meio, esse detalhamento pode ser relacionado ao agente e esse detalhamento pode ser relacionado ao efeito. Não existe o melhor elemento a ser detalhado. Não. Você pode detalhar qualquer um deles. Existe o melhor detalhamento na proposta. Então, o detalhamento ele pode vir em função de qualquer um desses 4 elementos que eu coloquei aí setinhas para vocês. Ah, professor, mas qual é o melhor para eu detalhar? Isso aí depende de você. Não. Professor, eu prefiro detalhar a ação, trazer uma explicação para dizer como essa ação, para dizer exemplos de ações da maneira como eu estou sugerindo que deram certo em outros lugares. Beleza, você pode colocar. Professor, eu quero explicar a função do agente na proposta. Beleza, deu uma boa explicação o efeito que isso vai trazer para a sua proposta. Professor, eu trouxe a finalidade do meu texto e a partir dessa finalidade eu quero mostrar a consequência da finalidade que eu estou propondo. Beleza, aí é o detalhamento. Professor, eu quero explicar, aprofundar como será o modo meio de aplicação de uma determinada ação. Você escolhe o elemento que você quer detalhar dentro do seu texto, tá bom? Não existe o melhor elemento, não existe o melhor elemento a ser detalhado, tá? Só um minutinho aqui, turma, tem o pessoal querendo entrar aqui. Rapidinho, rapidinho.
Então, você escolhe qual elemento a ser detalhado. Tá bem? Tá bom assim? Certo. Então, vamos lá. Continuando. Eu estou trazendo essas noções para que a gente chegue com muita cautela por conta de alguns alunos terem dúvida ainda em relação à proposta de intervenção. Tá? Ó, acima acima do elemento ação, vocês estão vendo aqui alguns exemplos de ação, né? Ó, eu tenho fiscalizar, debater, educar, orientar, conscientizar, promover leis, denunciar, punir e assim sucessivamente. Então, tem alguns exemplos de ação aí. É claro que essas ações elas vão depender do agente que você sugerir, né? Professor, sobre o detalhamento, seria mais correto colocar entre aspas? Não. Entre travessões? Não, tem nada a ver isso aí. Eu posso colocar um detalhamento, que é um momento explicativo. Eu posso colocar entre travessões, eu posso colocar entre vírgulas, eu posso colocar entre parênteses. Isso aí. O sinal de pontuação que você vai utilizar para intercalar o detalhamento, se você usar adequadamente, não vai interferir no valor do detalhamento. Tá bom? Para você intercalar um termo ou um momento explicativo do seu texto, você pode usar vírgulas, parênteses ou travessões. Pronto. Não vai interferir em nada o sinal de pontuação. Escolha aquilo que você achar mais conveniente para você. Tá bom? Sim, agentes, eu coloquei aqui 6. As pessoas, né, o indivíduo pode ser considerado um agente, a família, né? Aí você tem aqui as pessoas, sociedade civil organizada, a mídia pode ser considerado um agente social, a escola, a igreja e o Estado, ou o Congresso, ou o que você achar mais conveniente, tá bom? O que você achar mais conveniente, ok? Juliana, nós vamos já chegar lá, nós temos exemplos, aí eu vou mostrar para vocês por que tirou 160, por que tirou 120 e tal, essa coisa toda, tá bom? Vamos lá. Então, eu coloquei alguns exemplos de ações e alguns exemplos de agentes sociais para vocês aí, tá? Então, vamos lá. Relação da proposta com o tema. Relação da proposta com o tema. Turma, nível 200, nível Super Saiyajin, que é o que a gente quer de vocês, tá bom? Nível Super Saiyajin, é esse aqui, ó. Nível Super Saiyajin. Pronto, tá aqui. O que a gente quer de vocês é esse aqui. Proposta de intervenção com os 5 elementos. Desses elementos, um é o detalhamento, e ela está diretamente relacionada ao tema. Pelo amor de Deus, diretamente relacionada ao tema. Mas toda e qualquer proposta de intervenção é apelativa. Tá bom? Você tem que ser apelativo mesmo. A sua intenção é convencer. E dentro da função, dentro da sua função de convencer, existe a apelação. Tá certo? A igreja é um agente social que interfere em várias questões. A exemplo, vamos pegar bem aí, a igreja interfere diretamente nessa pandemia e tentando, digamos assim, interferir no comportamento de vários dirigentes de Estado. Exatamente por conta do comportamento de alguns dirigentes de Estado, não se preocupando com os efeitos possíveis, digamos assim, de deixar as pessoas à mercê desse vírus. Então, a igreja é realmente um agente apelativo, como vários outros, altamente conveniente. Tá bom? Você entenderá a crítica para quem foi que eu fiz, né? Não perca a oportunidade. Estou brincando. Então, vamos lá. Olha, quando se trata de ações, tá bom? Quando se trata de ações, as ações devem estar diretamente relacionadas ao tema, tá bom? Diretamente relacionadas ao tema, tá bom? Né? Então, essas ações devem estar diretamente relacionadas ao tema. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero dizer com isso? Se o tema é caminhos para combater o racismo no Brasil, as ações devem estar diretamente relacionadas a isso aqui. Uma ação que, de fato, interfira nisso aí. Por exemplo,
Sugerir respeitar as pessoas, sem identificar o que é, sem nada. Está relacionado ao tema? Não, de forma alguma. Tá bom? Sugerir estudar sobre diferença de raça. Está relacionado ao assunto, mas não está relacionado ao tema. Estudar sobre diferenças de raça. Está relacionado ao assunto, mas não está relacionado ao tema. Diferença de raça, etnia, tudo tem a ver com raça, mas não está relacionado ao tema. Caminhos para combater o racismo. Prender os acusados de racismo. Diretamente relacionado. Prender acusados de racismo é uma forma de combater. Corretíssimo. Tá bom? É uma forma de combater. Professor, se eu usasse a igreja como agente, eu teria que pôr argumentos no parágrafo anterior se fosse relacionado à ação da proposta de intervenção? Obrigatoriamente. Assim como todo e qualquer argumento. Assim como toda e qualquer discussão, a partir da problemática que você desenvolve, você tem que colocar agentes convenientes que possam interferir diretamente na sua discussão. É a igreja, é o Estado, é a Polícia Militar, é a Polícia Federal, é a Polícia Civil, são as ONGs, é a iniciativa privada, é o segundo setor, que é a iniciativa privada, que eu não falei. Então, para eu colocar um agente e saber se ele, de fato, serve, primeiro eu tenho que saber o que foi que eu discuti, o que foi que eu desenvolvi, e, a partir daí, não, realmente esse agente aqui é conveniente para essa discussão, e essa ação aqui que eu coloquei, ela é conveniente para o tema, tudo interligado entre si, tá bom? Extinguir, eliminar. Extinguir está no sentido de eliminar, tá bom? Então, vamos lá. Desrespeitar os direitos humanos. Olha aí, ó, extinguir os racistas. Ora, o que quer dizer extinguir? Eliminar, né, turma? Eliminar os racistas. Querendo ou não, são pessoas, né? Então, você não pode chegar com uma proposta dessa, porque o que se quer de vocês é uma proposta ética, uma proposta cidadã. Você não pode, de certa forma, deixar aflorar, né? Aflorar essas coisas, né? Tá bom? Então, vamos lá. Outro caso, para vocês entenderem o que é uma ação diretamente relacionada ao tema. Sim, seria matá-los, né? Matá-los seria decepá-los a cabeça, seria cortá-lo em pedaços. Entendeu, Thalita? Entendeu? E isso não se deve fazer por vocês, entendeu? Isso não deve ser feito. Nós devemos extinguir, tocar fogo em tudo que é presídio onde tem criminoso. Não, não é por aí, tá bom? Professor, se eu digo extinguir o racismo, não seria contrário aos direitos humanos? De forma alguma. Você está sendo a favor dos direitos humanos, porque os direitos humanos não defendem o racismo. Eles são totalmente contra o racismo. Se você pegar lá nos 30 artigos, em um deles especificamente, não me lembro qual, ele coloca exatamente deve-se trabalhar a questão da igualdade entre as pessoas, independente de raça e tal, aquela coisa toda, que inclusive traz para a nossa Constituição, né? Tá bom? Então vamos lá. Bem, outro caso. Ó. Aqui eu tenho como tema caminhos para combater o racismo no Brasil. Eu já falei. É o outro. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Neste caso, você tem que arranjar ações, intervenções que estejam relacionadas a caminhos para combater a intolerância. Então, a partir disso, conhecer várias religiões quer dizer que você vai estar, digamos assim, que essa ação de conhecer várias religiões vai interferir diretamente na questão da intolerância, combater a intolerância diretamente? Não, ela não está relacionada nem ao tema, nem ao assunto, que é combater a intolerância religiosa. Conhecer religiões não está relacionado nem ao tema, nem ao assunto. O assunto, intolerância religiosa. O tema, combater a intolerância religiosa. Conhecer várias religiões não tem nada a ver nem com o tema, nem com o assunto. Relacionado apenas ao assunto, discutir sobre intolerância. Discutir sobre intolerância não quer dizer que você vai trazer medidas para combater a intolerância. Está relacionado ao assunto, mas não está relacionado ao tema, que é combater a intolerância. Relacionado ao tema, punir os acusados de intolerância. Não é isso? Aí, assim, eu tenho uma ação, neste caso, eu tenho aqui uma ação que está diretamente relacionada ao tema. Aí sim, beleza. Uma que diz respeito aos direitos humanos, né? Que diz respeito aos direitos humanos. Extinguir as religiões. Turma, religião é um direito de todos, é um direito de escolha, tá certo?
o direito de escolha de religião, livre-arbítrio, escolha de religião, tal, comportamento. Então, é um direito das pessoas. Então, se você diz extinguir as religiões, primeiro, para começo de história, não vai acabar com a intolerância. Extinguir as religiões. Isso não vai acabar. Em segundo momento, você está tirando o direito das pessoas de escolher sua religião, a sua seita, ser ateu, ser cético, agnóstico e assim sucessivamente. Tá bom? Então, não é por aí o caminho. O que eu quero que vocês entendam é que, para apresentar uma proposta, as ações devem estar diretamente relacionadas ao tema. Ao tema. Quer ver? Olha esse outro exemplo aqui. Ó. Esse outro exemplo. Tema: persistência da violência contra a mulher. Tá bom? Então, a ação que você vai sugerir para a sua proposta, ela deve estar relacionada a isso aqui. Ó. Persistência da violência contra a mulher. Para acabar com isso, para minimizar, melhor dizendo, para mitigar. Você não vai acabar, mas para minimizar, para mitigar. Para mitigar, o que é que você vai fazer? Você vai sugerir uma ação. Você vai sugerir uma ação que esteja relacionada ao tema como um todo. Tá, por exemplo, não relacionada ao tema ou ao assunto. Prender criminosos. Não está relacionada nem ao tema nem ao assunto, porque criminoso é muito abrangente. Ele cometeu que tipo de crime? Você tem que especificar. Tá? Que tipo de crime foi cometido por ele, para você dizer assim que essa é uma ação viável. Então, não está relacionada, de certa forma, não está relacionada ao tema. Prender criminosos não diz para que tipo de crime ele cometeu que ele tem que ser preso. Relacionado apenas ao assunto, deve-se igualar os salários das mulheres com os dos homens. É isso? Turma. Existem mulheres que recebem mais do que homens e ainda assim, tá certo? E ainda assim existe crime, né? Existe crime contra a mulher. Infelizmente, um episódio que aconteceu recentemente aqui em Teresina, né? Peço desculpas pelo comentário, mas o caso daquela médica que mora aqui na Zona Norte, que foi assassinada pelo ex-marido. Considerando as condições socioeconômicas, acredita-se, pelo que foi colocado, que ela tinha uma condição socioeconômica um pouco mais favorável do que a dele. Mas nem por isso, digamos assim, pelo fato de ela ter um salário melhor ou igual, ela deixou de correr esse risco. Independente dessa questão salarial, são outros fatores muito mais aprofundados, tá? Históricos, culturais, entendeu? Então, assim, está relacionado apenas ao assunto. Agora, quando você diz punir os agressores, você sugere punir, aí vai dizer como, quem vai punir, o modo de punição, aí você tem uma estratégia aqui para tentar mudar esse quadro de persistência da violência contra a mulher. Tá bom? Agora, quando você diz isso aqui, matar os agressores, aí você está desrespeitando os direitos humanos, tá bom? Não existe essa questão aqui no Brasil, tá certo? Da lei de Talião, ouro por ouro, dente por dente. Você cometeu um crime, você vai ser punido com um crime, tá certo? Que pode ser o mesmo crime, não necessariamente, às vezes, sempre o mesmo crime. Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Você roubou, você vai ter a mão cortada, é isso? Você matou uma pessoa, você vai ser punido de alguma forma, lei de Talião. Não, isso não existe no Brasil. O Brasil é contra isso, a tortura e tudo, o Brasil é contra isso tudo. Isso é uma questão constitucional. Tá? Então, a proposta mais viável aqui é exatamente punir os agressores, tá bom? Que é uma proposta que está mais diretamente relacionada ao tema em questão. Pergunta: professor, eu posso citar ações meio óbvias que no caso já existem, mas não são efetivadas? A partir do momento que você diz que vai citar ações que já existem, mas não são efetivadas, elas não são óbvias, elas são perfeitamente aceitáveis, porque você já está dizendo que se deve implementar ações como as existentes, a exemplo disso, mas com esse implemento, você vai sugerir o que é que tem que ser feito para que ela seja de fato efetiva, tá bom? Por exemplo, é necessário, João Pedro, no Brasil, nenhum direito humano, tá certo? Nenhum direito humano, acredito sem medo de errar, que nenhum artigo lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos defende o direito de... Ah, tá, você está falando é que defende, né?
Qual o direito humano que protege um indivíduo de tortura? Eu tenho isso aí. Se você tiver com o seu cadernozinho de temas, se não me falha a memória, é o artigo 5º da Constituição. Vou já olhar aqui para vocês. Espera aí, é bom que já serve para vocês como exemplo, né? Tortura. Se o Smart tivesse aí, ele poderia me ajudar. E Constituição. Tortura e Constituição Federal. Artigo 5º. Que ninguém deve ser submetido à tortura, trabalho forçoso, degradante, nem a pena de morte. Não deve ser submetido à tortura, trabalho degradante, nem a pena de morte, salvo em crimes de guerra. Tá bom? Artigo 5º da Constituição. Artigo 5º da Constituição Federal. Tá bom? Artigo 5º da Constituição Federal. Então, turma, é coincidente com o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Boa, Larissa. Obrigado. Então, mais outro exemplo. Tema do Enem, foi tema do Enem isso aqui. Publicidade infantil em questão no Brasil. Publicidade infantil em questão. Quando se fala aqui de publicidade infantil, é publicidade infantil voltada para crianças. Não é usando crianças. Ficou muito claro lá no tema. Então, se é uma publicidade infantil voltada para crianças, educação financeira, não tem nada a ver com o tema. Outra, relacionada apenas ao assunto, proibir a publicidade com crianças, não é para crianças. Proibir a publicidade infantil com crianças está relacionada ao assunto, mas não ao tema, porque o tema é publicidade voltada para crianças e não com crianças. Relacionada ao tema, aí sim, relacionada ao tema, regulamentar propaganda para crianças, aí está relacionado ao tema. Ótimo, perfeito. Diz respeito aos direitos humanos. Diz respeito aos direitos humanos, o que é que eu tenho? Aqui, proibir a propaganda. Não se pode proibir. Existe uma legislação, existe um código de ética, mas não a proibição de propagandas, tá bom? Pergunta. Professor, quando eu citar algum direito, eu devo dizer o artigo, se eu não disser, eu perco pontos? Interessante que você diga, tá bom? Conforme artigo constitucional, ou então, se você colocar de acordo com preceito constitucional, não é permitida tortura, trabalho forçoso, trabalho degradante ou pena de morte no país. Tá? Então, preceito constitucional, você pode colocar assim, sem problema. Tá bom, turma? Então, olha só. Então, quando se trata de proposta, eu tenho que procurar ações que foquem diretamente no tema, porque é a partir delas que eu vou ver qual é o agente específico, tá bom? Para vocês entenderem o que eu estou colocando para vocês, criançada. Eu estou sugerindo o seguinte, que a partir da discussão, eu tenho que me preocupar primeiramente com a ação. Uma ação que esteja diretamente relacionada ao tema, para que a partir dela, eu sugira um agente diretamente relacionado a essa ação. Para que aí eu veja qual é o modo ou o meio adequado de esse agente colocar essa ação em prática. Tá? Na sequência, eu mostro também a que finalidade eu pretendo chegar e, a partir desses 4 elementos, eu veja qual deles é o melhor para que eu faça o detalhamento de um deles. Ficou claro isso aí para vocês, apesar de a voz estar querendo falhar? Ficou claro? Tá bom? Então, é basicamente isso aí, turma, que você tem que fazer. A partir da discussão, porque às vezes o aluno ele quer fazer a proposta de intervenção aleatória. No papo, puf, joga ali, monta ali, tu tá nem aí com o projeto de texto. E a proposta é um projeto de texto. Vamos já ver. Então, eu tenho aí o seguinte, eu tenho a discussão e tenho o tema. Então, eu vou ver qual é a ação que eu acho que é conveniente em relação ao tema. A partir disso, eu vou identificar qual é o agente conveniente para desenvolver essa ação. Aí eu vou ver qual é o modo que ele vai usar para desenvolver essa ação, ou o meio a ser utilizado, e a que finalidade ou propósito eu pretendo chegar, tá bom? E a partir daí,
escolher qual desses elementos ou quais os elementos de que eu vou me apropriar para fazer um detalhamento, trazer informação a mais, deixando a minha proposta mais consistente, tá bom? Tá, vamos lá. Outra. Tem mais um exemplo? Tem. Acho que já deu para entender, dá para eu passar para os próximos. É o mesmo caso. Ó. Efeitos de implantação da lei seca. Educação do trânsito está relacionada ao tema, implantação da lei seca. Se beber não dirige, apenas relacionada ao assunto. Se beber não dirige, né? Lei seca está relacionada a álcool. Está relacionada ao tema, intensificar a fiscalização e desrespeito aos direitos humanos, prender motorista nos bares. Não tem nada a ver isso aí. Milena, se você tiver domínio no período, pode, mas eu sugiro que você ainda divida. É melhor dividir em períodos, tá bom? João Vitor, se eu colocar indício da intervenção nos parâmetros de desenvolvimento, perco pontos? Não. Se for de maneira coerente, de forma alguma. Tá? A articulação da proposta com o texto. Para chegar ao nível 5, obrigatoriamente, ela deve estar articulada. Ou seja, ela é consequência da discussão. Entre a proposta não articulada e a articulada, aí vai tendo o acréscimo da nota. Ó. Está não articulada, 0. Tá bom? Mais ou menos, aí já passa para 40. Ó. Tá vendo aqui o sinalzinho da matemática? Não articulada, nível 2. Articulada, razoavelmente, aí você já vai para 120. Aí chega no nível top, articulada plenamente, com todos os elementos, 200 pontos. Tá? Agora nós vamos para elementos, para exemplos de proposta de intervenção, para a gente identificar esses elementos. Vamos para exemplos de proposta de intervenção, tá bom? Para identificar esses elementos, tá bom? Então, vamos lá. Exemplos. Deixa eu ver aqui a perguntinha. Professor, se eu colocasse na minha intervenção, criação de delegacias específicas para crimes contra a comunidade LGBT, como as pré-existentes ou como as existentes especialidades de crime de gênero contra os idosos, por exemplo. Com certeza, seria um excelente exemplo, seria um detalhamento. A comparação com o exemplo é um excelente detalhamento. Isso é o que a gente quer de vocês. Um detalhamento de fato. Você traz um exemplo para comparar e ainda diz por quê, né? Então, perfeito. Esse é, de fato, um bom exemplo, viu? Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Exemplos de redações. Eu tenho aí um exemplo. Tá? Aqui eu tenho um exemplo. Eu vou lendo esta primeira. Eu vou lendo essa primeira. E já vou marcando para vocês. Na próxima, eu peço para alguém me ajudar. Pode. Implementando as que já existem, tá? Você pode utilizar uma proposta de intervenção que já existe, sugerindo que seja implementada e explicando como ela vai ser implementada, tá bom? Aí você, além de trazer uma proposta nova, diferente, você ainda traz um detalhamento, mostrando como ela vai ser implementada, tá bem? Então, vamos lá. Então, olha só. Eu tenho aqui, né? Fica evidente, portanto, a necessidade de medidas execuíveis com o propósito de atenuar a homofobia no Brasil. Aqui é o tema. É a homofobia em questão no Brasil. Tá? Então, eu tenho aí o tema. Para isso, é imprescindível que o Estado, aí nós já temos o quê? Agente, tá bom? O Estado, por meio da esfera do legislativo, aqui eu tenho o modo meio, ó. O meio a ser utilizado pelo Estado, ó. Eu tenho aí o modo meio, tá bom? Aprove o projeto de lei número 122, lei anti-homofobia, tá bom? Aqui eu tenho a ação, tá bom? Eu tenho aqui a ação e sutilmente dentro da ação, o que não é suficiente, eu tenho aqui, turma, eu tenho aqui uma especificação da lei, lei anti-homofobia. É um pequeno detalhamento, não é o suficiente, tá bom? Fiquem atentos a isso aí, tá? Com o intuito, aí eu tenho aqui a finalidade, ó.
com a finalidade ou com o intuito de penalizar os opressores e evitar a ocorrência dessas práticas. Então, nesse primeiro momento, o que é que eu tenho? Eu tenho o agente, são os 5 elementos. Eu tenho o agente, eu tenho o modo, eu tenho a ação, eu tenho a finalidade, não é isso? E tenho aqui sutilmente o detalhamento, que não é suficiente para fechar 200 pontos. Só isso aí, não é suficiente. Como a Juliana perguntou agora há pouco, aquele tipo de detalhamento que dá mais consistência a um dos elementos e, consequentemente, a proposta é que vai te ajudar a conquistar esses 200 pontos. Tá bem? Então, vamos ver o outro momento da proposta. Paralelamente, tarefa do Estado também, aqui, agente. O fato de repetir o mesmo agente não tem problema nenhum, tá bom, turma? Não tem problema nenhum, tá? Fiquem tranquilos, tá? Aí eu tenho o Estado, agente, se integrar às novas tecnologias. Aqui outra ação. Aqui eu tenho outra ação. As novas tecnologias, tá bom? Aí eu tenho uma nova ação. Aí vamos lá. Por meio do desenvolvimento de um aplicativo, aqui é o modo meio, tá bom? Que tipo de aplicativo? Que possa denunciar casos de homofobia. Aí eu tenho aqui um detalhamento, que já começa a contar, mas você tendo aquele detalhamento explicando qual é, que lei é a lei anti-homofobia, perdão, o projeto de lei número 122, explicando que é a lei anti-homofobia, e aqui explicando que tipo de aplicativo é esse, que possa denunciar casos de homofobia, já é um detalhamento, mas não garante, ainda está insuficiente, ainda está muito ralo, tá ok? Aí nós vamos mais, ó. Deixa eu ver aqui. Com o intuito ou com o objetivo de promover uma celeridade nas denúncias, aqui é a finalidade. Então, nós temos os 5 elementos: agente, ação, modo meio, finalidade e um detalhamentozinho bem sutil. Turma, aqui não garante, até o momento, não garante os 200 pontos. Vamos ver no momento final se existe alguma coisa que possa ajudar nesse sentido, né? Então, eu vou usar a marcação de preto para facilitar, para ser mais rápido. Por fim, urge uma ação conjunta do Estado. A ação conjunta, ação conjunta é a ação entre escola e família, agente, meio, por intermédio do diálogo, por intermédio de debates e de atividades extracurriculares, tudo isso aqui é o modo meio, a fim de informar jovens mais tolerantes e altruístas quanto à diversidade social. Faltou detalhamento. Se pudesse, há um momento aqui que seria interessante para fazer o detalhamento. O que seria essa ação? Como seria essa ação conjunta entre escola e família? Explicar como seria essa ação. Aí ficaria top, Arthur. Ficaria bacana. Tá bom? Então, assim, de um modo geral, o que é que nós temos? Nós temos aqui, ó, só para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui o seguinte, ó. Nesse primeiro momento, nós temos uma proposta, tá? Aqui nós temos uma segunda proposta e aqui nós temos uma terceira proposta. O que é que acontece? Analisa comigo, em vez de trazer 3 propostas, nada contra. Seria interessante, no lugar de uma dessas, da primeira, da segunda ou da terceira, tentar direcionar de fato 2 para a discussão e priorizar o detalhamento com o espaço que sobrou dessa que você vai eliminar. Não seria interessante, de repente, você ter essa preocupação dessa organização, tá bom? Eu acho que é por aí o caminho. A proposta de lição é o momento de você organizar seu pensamento. Ele não pode ser apenas jogado, achando, não, eu vou só colocar e tudo, e o professor lá no Enem vai aceitar, porque eu tenho todos os elementos, ele não vai ter tempo. Desculpa essa. Ele não vai ter tempo para analisar se está relacionado à discussão. Isso é sorte. Isso é sorte. A gente não deve contar com a sorte, tá bom? Então, vamos lá. Segundo exemplo. Aí eu queria saber se alguém pode identificar
se alguém pode identificar os elementos. O Estado é o governo? Sim, sim. O Estado é o governo de forma geral, você especificar um órgão, tipo legislativo, com certeza é a mesma coisa. Sinônimo, sinônimo, tá bom? Alguém aí pode dar um ok aqui no chat, né? Se pode marcar para mim os elementos que compõem essa proposta. Que elementos nós estamos procurando? Vou colocar bem aqui em cima, ó. Nós estamos procurando a ação, tá? Nós estamos procurando agente, nós estamos procurando modo, meio, nós estamos procurando finalidade, e nós estamos procurando o detalhamento, tá? Nós estamos procurando aqui esses elementos, esses aqui nessa proposta. Alguém aí pode marcar? É só dar um ok aqui no chat. Alguém marca, não, esses elementos? Quem se habilita? Vamos lá, então. Pode falar, pode ir, Thalita. Marque todos os elementos que compõem a proposta. Está dando certo? Acho que não deu, não. Vamos lá. Entende-se, portanto, né? Entende-se, portanto. Pronto. Uma ação conjunta, você marcou aqui, uma ação conjunta entre Estado e família. Eu tenho aí dois elementos. A ação conjunta é o elemento ação, Estado e família é o elemento agente. Vamos lá, marque outro. Já temos dois. Modo meio, por meio da educação e do diálogo frequente, modo meio. Tá? Tem o terceiro elemento. Outro elemento, com o intuito de desconstruir a mentalidade de descaso, de indiferença, frente aos maus tratos sofridos por aqueles que não têm o que seu pleno conhecimento de seus direitos constitucionais. Aqui nesse momento, eu tenho aqui rapidinho, Thalita. Nesse momento eu tenho aqui a finalidade e o detalhamento. Eles estão mesclados, a finalidade, e aí vai explicando como seria essa finalidade. Aí eu também tenho o detalhamento, tá bom? Aí aqui eu tenho agente de novo, Estado. Vamos lá. Por meio da mídia, modo meio, de novo. Ação, divulgar formas de qualquer tipo de agressão e da importância da garantia de direitos sociais. Explicação, o que pode ser feito em plataformas digitais disponíveis nas redes sociais, com a garantia de segurança ao delator de casos de agressão. Nesse caso, eu tenho um bom detalhamento, mas eu não tenho a finalidade, tá bom? Como se eu fosse em consideração todo o projeto, eu preciso ter todos os elementos que compõem a proposta, só que aí ela não ficou muito bem organizada. Vocês têm que ter essa preocupação, tá bom? Tá? Priorizar mesmo os elementos a cada proposta sugerida dentro da conclusão ou do momento em que você está sugerindo essa proposta. Então, questão da organização, como eu disse, né? Proposta de intervenção muito bem elaborada é quando a gente percebe todos os elementos de forma organizada, tá? De forma organizada. Então, vamos lá. Por que tu está pintando duas vezes, hein, menina? Não bastava só uma cor, não? Pronto.
Agora, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer o seguinte. Então, vamos lá. Vocês vão fazer o seguinte. Essa aqui é a próxima proposta, né? Deixa eu ver. Marquem aí rapidinho. Marquem aí rapidinho todos os elementos que compõem essa proposta. Aí depois eu marco aqui para saber se bate com o que eu marquei, tá bom? Marquem aí. 2 minutinhos, marquem aí todos os elementos. Ah, mas vocês vão riscar, né? Aí vai ficar uma bagunça só. Tá certo, não. Vocês terem que anotar aí, não vai dar certo, não. Vamos lá. Entende-se, portanto, que a persistência da tortura no país precisa ser resolvida. Tema: persistência da tortura no país. Esse é o tema, tá bom? Agora vamos lá para as propostas. Para isso, é uma ação conjunta entre Estado e família. Aí eu tenho agente social e aqui eu tenho ação conjunta. Turma, sugerir ação conjunta requer sempre uma explicação de como seria essa ação conjunta, para não deixar essa ação vaga. Então, explica como seria, porque além de explicar, dar mais consistência, você traz o detalhamento da ação, tá bom? Modo meio, por meio da educação e do diálogo frequente, tá certo? Finalidade, com o intuito de desconstruir a mentalidade de descaso e de indiferença frente aos maus tratos sofridos por aqueles que não têm pleno conhecimento de seu... Eu estou repetindo, estou. É sério. Já é essa altura da noite, né, turma? Vamos passar para a próxima aqui. Foi mal. Eu fui me dar conta agora. Mas pelo menos eu reforcei, né? Olha aqui, vamos lá. Procurar os elementos que compõem a proposta. O assunto, tá bem aqui o assunto, ó. Assunto, tendo em vista os dilemas que envolvem mobilização social dos brasileiros, são necessárias ações execuíveis. Esse conectivo aqui é importantíssimo para retomar essa ideia. Para tanto, cabe à população, agente social, população, sociedade civil, agente, tá bom? Agente. Ação, cobrar dos parlamentares e chefe do executivo o cumprimento das promessas feitas durante a campanha ou expressar seu descontentamento com alguma atitude. Aqui é a ação. Vamos para o modo meio. Terceiro elemento, por meio de manifestações, tá bom? Por meio de manifestações. Finalidade, visando efetivar da melhor maneira seus direitos sociais. Então, aqui, ó, nós temos um momento por meio de manifestações, que poderia ser melhor detalhado, tá bom? Melhor detalhado, exatamente para trazer o quinto elemento, para essa proposta de intervenção. Explicar como seria esse comportamento das pessoas, qual o modus operandi das pessoas, qual a maneira de que elas iriam se utilizar para desenvolver essas manifestações, tá bom? Que meio, né? Em que momento elas fariam isso? Vamos ver se na outra ela traz todos os elementos. Analogamente, tá bom? Analogamente, ó, a finalidade já está aparecendo, ó, com o intuito de formar indivíduos mais preparados para viver plenamente em sociedade. Aqui a finalidade. É o papel das escolas. A escola é a ação, beleza? A escola é a ação. Escola é agente. A ação da escola é educar moralmente as crianças.
tá bom? Aí é a ação da escola, turma, sobre ética e caráter na vida adulta, é um detalhamento da ação. E, por último, por meio de discussões, discussões, debates e palestras, é o modo meio. Existem os elementos? Sim, mas eles precisam ser melhor explorados, tá bom? Eles precisam ser melhor explorados, eles não podem ficar assim superficiais. Parece que o aluno está com medo de colocar os elementos. Eu acho que não é por aí o caminho, tá bom? Acho que o aluno tem que saber jogar mesmo para deixar muito bem organizado e muito bem organizado, muito bem detalhada, muito bem explorada, para que o corretor perceba a sua habilidade na hora de apresentar a proposta de intervenção. Tá ok? Tá? Então, vamos mais. Vamos ver a próxima. Diz respeito aos direitos humanos, tá? Aqui é o seguinte, isso não pode acontecer. Toda e qualquer ação que você sugira a partir da iniciativa privada ou de um grupo social ou por parte do poder público que venha contra os direitos humanos é desrespeito aos direitos humanos. Ou qualquer comentário que você faça é desrespeito aos direitos humanos. Por exemplo, se você sugira, digamos que você sugira determinado momento do seu texto, adotar a vingança como uma proposta de respeito aos direitos humanos. No Brasil não se permite nem tortura, nem espancamento, nem choque elétrico, desrespeito aos direitos humanos. Lei do Talião, mutilação de membros dos corpos, por exemplo, isso aqui também não pode. Punir com o mesmo crime, jamais. Dizer que mulheres merecem apanhar, como o tema persistência da violência contra a mulher, ou dizer que merecem ser violentadas pelo tipo de roupa que usam. Então, exemplos dessa natureza ou similares correspondem aos direitos humanos. Logo, você terá a proposta de intervenção zerada, tá bom? Ela será zerada, ok? Surgiu uma pergunta. Uma coisa é você detalhar, outra coisa é você enrolar, tá bom? Então, é por isso que eu estou colocando esses exemplos aí, para que vocês possam ver de fato como fazer o detalhamento. Professor, em uma conclusão completa, seria necessário uma relação com a competência 1 ou 2, uma relação com 1 ou 2 desenvolvimentos após a finalidade, ou isso não faz parte da competência 5? Eu não entendi a pergunta, João. Não sei se está falando da competência 1 ou da competência 2. Explica melhor a sua pergunta, tá bom? Por favor. Então, vamos lá. Respeitando isso aqui é importante, tá bom? Vamos lá. Na minha cabeça, também é tênue a linha entre detalhar e encher linguiça. Na realidade, não, Ju. Eu acho que não. Encher linguiça. É necessário que a polícia, vírgula, responsável pela segurança pública, vírgula. Isso é óbvio. Tá bom? Agora, é necessário que a política desenvolva um policiamento ostensivo, vírgula, com a ajuda de todos os segmentos de segurança pública, como Polícia Federal, Estadual e Municipal. Aí é diferente. No primeiro, pode parecer enchimento de linguiça. No segundo, já é um detalhamento. Tá? Vocês têm que ter essa cautela aí, vocês têm que ter esse cuidado aí. Tá bom? Tá, vamos lá. Aqui, meninos, é o seguinte, ó. Respeitando o conceito de unidade textual, ou seja, texto como um todo, a distribuição dos níveis estabelecido pela matriz evidencia o estreito diálogo da competência 5, como é projeto, com as competências 2 e 3. Ou seja, a competência 5 está diretamente relacionada à competência 2 e 3. Por quê? A proposta de intervenção está diretamente relacionada ao tema, como eu falei para vocês lá no início, ela está diretamente relacionada ao tema, a ação tem que estar relacionada diretamente aos temas e também relacionada ao assunto, que são aspectos relacionados à competência 2. E também diretamente relacionado à discussão desenvolvida no texto, que é avaliado na competência 3. Tá? A partir disso. Professor, pergunta. Nos casos em que há desrespeito aos direitos humanos, mas que não ocorre de maneira proposital, por exemplo, ao citar que os médicos devem conversar de modo a persuadir a família a doar órgãos. Isso aí não é desrespeito aos direitos humanos. Conversar
E persuadir, no sentido de convencer, dependendo do que venha a ser colocado como situação, não quer dizer que obrigatoriamente seja desrespeito aos direitos humanos. O que seria desrespeito aos direitos humanos nesse caso? É fazer exatamente o desligamento dos aparelhos sem o consentimento da família e, a partir daí, sem o consentimento da família, consentimento, fazer a doação dos órgãos. Isso seria desrespeito aos direitos humanos. Entendeu? Tá, vamos mais. Neste caso, eu quero que vocês entendam exatamente isso aqui. Ó. Propor uma intervenção para o problema apresentado para o tema, propor uma intervenção para o problema, sugerir uma ação que busque enfrentar esse problema. Beleza. Geralmente, são de difícil resolução, concordo. Então, não se espera que vocês apresentem ações que os solucionem. Você pode indicar uma intervenção que apenas busque combater ou mitigar, mas que não necessariamente acabar de vez, tá bom? Acabar de vez, tá bom? Vamos ver aqui. Professor, após a finalidade, é necessário uma relação com o desenvolvimento 1 ou 2, como exemplo, retomar a conclusão, algum filósofo? É interessante, é uma estratégia boa, faça isso. É pertinente, porque você está fechando mais ainda o raciocínio desenvolvido do texto. Se eu estou dizendo que você está desenvolvendo mais ainda, resgatando o que foi apresentado na introdução ou no desenvolvimento, por exemplo, você está dando uma reforçada aí na competência 2, estrutura de texto, tá bom? Estrutura de texto. Entenderam? Então, quando se fala em proposta de intervenção, não quer dizer que obrigatoriamente vocês devam apresentar uma proposta que acabe de vez. Difícil. Mas pelo menos combata ou mitigue ou minimize a situação sugerida como tema, como proposta para discussão a ser desenvolvida por vocês. Tá bom? Viu? Então, como eu falei para vocês, a proposta já é avaliada na discussão, porque a proposta de intervenção ela está relacionada ao projeto de texto e também relacionada à discussão do texto. Consequentemente, a proposta está diretamente relacionada à competência 3. Isso aqui eu quero que vocês guardem para vocês, não se esqueçam disso. Elementos: agente, quem desenvolve uma ação, a ação, o que vai ser desenvolvido por esse agente, esse modo meio é a maneira como será desenvolvida essa ação, ou o meio que será utilizado para desenvolver essa ação. Finalidade é o objetivo a que você pretende chegar, ou a consequência. Aí eu tenho o detalhamento, que pode ser uma justificativa, pode ser uma explicação, pode ser um exemplo, uma especificação, em relação a qualquer um desses 4 elementos. Turma, o detalhamento, só um minutinho aqui, me perdi. O detalhamento pode ser relacionado ao efeito, pode estar relacionado ao modo meio, pode estar relacionado à ação ou pode estar relacionado ao agente social. Tá? Você pode escolher qualquer um deles para detalhar. Eu não posso dizer que existe um melhor do que o outro para ser detalhado, não. Como eu coloquei no início, existe um bom detalhamento. Né? Não é o melhor agente, não é o melhor elemento a ser detalhado, não. Existe um bom detalhamento, um melhor detalhamento. Tá bom? Então, eu coloquei aqui mais um exemplo para vocês, né? Só para reforçar, ó, nós vamos ver aqui os elementos que compõem essa proposta de intervenção. Observem. Entende-se, portanto, que o descaso com o sistema carcerário, o tema, a questão relacionada ao sistema carcerário, precisa ser resolvido. Em primeiro lugar, é fundamental que o primeiro setor, já tem aqui um elemento. O primeiro setor, turma, é o agente social, que é o Estado. O primeiro setor é o Estado. Promova investimentos na infraestrutura dos presídios, promove investimentos, a ação, está aí, com o intuito de, aí eu tenho aqui a finalidade, com o intuito de garantir a efetividade da LEP, Lei de Execução Penal, e dentro da finalidade já tem o detalhamento, ó, assegurando o processo de ressocialização dos presos, tá bom? Bem como realizar triagem de detentos de acordo com a sua periculosidade. Eu já tenho aqui detalhamento, né? Aqui eu tenho o modo meio,
por meio de cursos de formação. Então, eu tenho aí, ó, eu tenho o Estado, primeiro setor, a agente, promover investimentos na infraestrutura dos presídios, a ação, finalidade, eu tenho aí, com o intuito de garantir a efetividade da LEP, Lei de Execução Penal, assegurando o detalhamento da finalidade, assegurando o processo de ressocialização dos preços e realizar a triagem de detentos de acordo com a sua periculosidade, o modo meio, mediante curso de formação. Tá? Eu tenho aí os 5 elementos nessa proposta de intervenção. Vamos ver na próxima. Ao mesmo tempo, também é igualmente importante uma ação conjunta, a ação conjunta, cuidado com essa ideia de ação conjunta, sempre bom explicar como será essa ação conjunta. Eu tenho aí uma ação, não é isso? Agente, escola e família, tá bom? Modo meio, por meio do diálogo, da educação e do diálogo frequente, não é isso? Modo meio. Aí eu tenho aí finalidade, a fim de desconstruir a mentalidade de indiferença social, tá bom? Aí eu tenho o detalhamento, ó, detalhamentozinho aqui básico, aqui, ó, tá bem aqui. Ao mostrar possível a construção de novos modelos de atuação, em que a dignidade da pessoa livre de liberdade, dignidade da pessoa privada de liberdade e as possibilidades de humanização sejam evidenciadas, consequência disso, modificando um cenário reconhecido como degradante e capaz de recuperar tudo sem detalhamento. Até o finalzinho, ó. Tá? Isso aqui tudo é detalhamento. Triagem, o que seria triagem? É fazer, digamos assim, uma seleção. Triagem é uma seleção. Tá? Triagem no sentido de selecionar. Então, essa proposta aqui é uma proposta boa, é uma proposta completa. Quando se trata de ter todos os elementos, poder de execução dessas propostas, concretas, são execuíveis. Resta saber se está relacionado à discussão de fato. Tá? Aqui é só para a gente ver assim, quando se trata de elementos, tá bom? Quando se trata de elementos que compõem a proposta de intervenção. Tá? Então, vocês têm que ter em mente o seguinte, colocar todos os elementos, trazer um bom detalhamento, tá certo? Trazer um bom detalhamento e trazer uma proposta que seja, de fato, execuível. Tá?